Olá, seja bem-vindo ao Univasf Debate, o mais novo programa da TV Caatinga, que tem o objetivo de levar até você a discussão de temas da atualidade. Nós vamos contar sempre com os nossos convidados, que vão contribuir trazendo conhecimento e enriquecendo o nosso debate. O primeiro assunto discutido pelo Univasf Debate é a violência contra a mulher. Em pleno século XXI, os números de mulheres que são assassinadas pelos parceiros chamam a atenção. De acordo com os dados do Mapa da Violência de 2014, realizado pela Unesco, o Brasil ocupa o 7º lugar em número de assassinatos. Por dia, cerca de 15 mulheres perdem a vida. Segundo outro estudo do IPEA, Instituto de Pesquisa Aplicada, mais de 5.000 mulheres são assassinadas por ano. As mortes são decorrentes de conflitos de gênero, ou seja, pelo simples fato de serem mulheres. Estes crimes são geralmente executados por parceiros ou ex-parceiros. Aqui em Petrolina, no dia 30 de abril deste ano, um crime chocou os petrolinenses. A residente de enfermagem, Rosilene Ramos do Rio, de 31 anos, foi morta com vários golpes de faca pelo ex-companheiro na cantina da Univasf. Para esta conversa, nós recebemos a professora de Psicologia da Universidade Federal do Vale do São Francisco, Samela Vieira. Ela é coordenadora do Grupo de Estudos e Pesquisas em Saúde Sexual e Gênero. Quem também conversa com a gente é a pró-reitora de Assistência Estudantil e Assistente Social, Isabel Angelim. Ela participa do grupo de trabalho sobre mulher, gênero, raça e violência. Para começar, a primeira pergunta é a seguinte: como é que funciona esse grupo de estudo? Bom, o grupo de estudos ele surge a partir de um movimento meu, enquanto professora, na minha inserção na universidade, junto com estudantes tanto de psicologia quanto de outros cursos, e especialmente os cursos de saúde, onde a gente vai estar discutindo basicamente as questões de gênero, né, e os estudos de gênero e sobre sexualidade. Então, é um grupo aberto que tem encontros hoje, quinzenalmente. A gente está saindo no nosso primeiro ciclo de debates, com a perspectiva de fazer ainda esses grupos a partir, né, do próximo semestre também. Vou estender a pergunta agora para a pró-reitora de Assistência Estudantil e o trabalho de vocês no grupo. Como é que funciona? O GT de Mulher, Gênero, Raça e Violência é um GT que é dentro da Câmara de Assistência Estudantil, que é uma Câmara formada por estudantes, professores e técnicos da universidade, que discutem as ações de permanência para os estudantes que têm vulnerabilidade socioeconômica. E a gente avançou na discussão sobre o entendimento de que, além de pensar estruturas como restaurantes universitários, residência universitária, transporte estudantil, é preciso pensar a permanência do estudante sob o ponto de vista simbólico. Como é que esse estudante, que é mulher, que é negro, que é homossexual, enfim, essas identidades todas das pessoas, como é que estão sendo vivenciadas no ambiente acadêmico, no ambiente institucional. Então, surgiu daí a necessidade de focar especialmente a questão da mulher e a questão de gênero e da diversidade, tendo em vista que esses são os principais desafios que a gente enfrenta nessa convivência entre professores e alunos, entre alunos e alunos, e entre alunos e técnicos da universidade. Então, o GT tem essa finalidade de atuar juntamente com outros parceiros nas questões de enfrentamento aos preconceitos contra homossexuais e as violências contra a mulher. A gente citou aqui no começo do programa o caso da Rosilene, né, que aconteceu esse ano aqui na Univasf, mas o grupo já vem estudando essa situação de gênero bem antes, né? Fala um pouquinho como é que surgiu essa ideia, havia uma necessidade, como é que surgiu a ideia dentro da universidade mesmo? Bom, essa discussão de gênero já vem sendo desenvolvida por mim desde o tempo da graduação. Sou estudante, fui aluna da Univasf, do curso de Psicologia, né, retornei enquanto professora agora. E a gente percebe a necessidade nos espaços acadêmicos de uma discussão mais aprofundada acerca do gênero, de como é que homens e mulheres, como é que pessoas de maneira geral, elas vivem entre si e como isso repercute, né, nas práticas de cuidado, nas práticas de enfrentamento a diversas desigualdades, tanto de gênero quanto desigualdades sociais de maneira geral. Então, o grupo ele surge com esse intuito de tentar instrumentalizar principalmente o universitário aqui, né, da nossa instituição, para que ele tenha aí uma consciência acerca da importância de incorporar, né, essas perspectivas na sua prática profissional. O grupo do trabalho de vocês lá já começou? Como é que começaram por Petrolina? Qual foi o lugar que já começou a fazer esse trabalho do grupo de vocês? Bom, o grupo, como ele trabalha em parceria com dois movimentos sociais, que são a Marcha Mundial das Mulheres e o Levante Popular da Juventude, a gente já fez uma ação
Na ocasião da missa de 7º dia da estudante Rosilene, o grupo participou de um ato que fez uma caminhada da Igreja Matriz de Petrolina até aqui o campus da universidade, e esse ato foi seguido de um debate, então o grupo já estava participando também desse debate. Participamos também do seminário que a universidade realizou no 30 de maio e realizamos uma ação mais efetiva no campus São Raimundo Nonato, mais recentemente, no dia 13 e 14 de junho, estivemos realizando uma ação em São Raimundo Nonato que foi uma sessão de curtas-metragens tratando desse tema de gênero e diversidade, seguido de um debate numa praça da cidade, então um debate aberto a toda a comunidade, não só aos estudantes e estudantes da Univasf, mas toda a comunidade daquela cidade. E no dia seguinte realizamos uma reunião ordinária da Câmara de Assistência Estudantil que teve uma natureza especial, porque foi uma reunião ampliada, onde participaram diversos movimentos sociais daquele município, e ali a gente construiu uma agenda já para aquele campus. A gente vai retornar ao campus São Raimundo Nonato com a formação nessa área de gênero e diversidade, com servidores da universidade e com estudantes também. A gente tem a visão de que a violência contra a mulher, ela, às vezes, fica ligada mais no nível social. Essa visão ela é certa? Ela tem alguma influência ou não? A gente teve uma surpresa agora, que foi o caso da Rosilene dentro da universidade, uma universitária. E aí a pergunta seria a seguinte: pelo grupo de estudo de vocês, pelo que vocês já têm visto, vocês acham que há um fator social sobre isso? Ou independe de classe social, independe de qualquer situação? Qual o problema real da violência contra a mulher? É interessante a gente pensar um fator. Quando a gente pensa em violência contra a mulher, geralmente a gente tende a visualizar essa violência no campo, né? Não são pessoas que são mais pobres e que por isso talvez, né, sofram violência de uma maneira mais exacerbada. Mas a gente vai ver nos estudos, inclusive, que mulheres de classe socioeconômica mais alta, elas também sofrem tanta violência quanto, e inclusive há uma dificuldade muito maior, né, em relação ao acesso, não acesso, mas há uma dificuldade em falar sobre isso, já que tem uma questão aí de não exposição, de não, né, se colocar num lugar de vulnerabilidade. Obviamente que a gente também pensa isso o contrário em relação a classes menos favorecidas, quando elas não têm aí de fato acesso, um acesso mais qualificado a instituições que venham resguardar, né, a sua integridade, enfim. Nós vamos parar um pouco agora e vamos ouvir uma entrevista da diretora de Enfrentamento à Violência de Gênero da Mulher do Estado de Pernambuco, Bianca Rocha, que esteve aqui na Univasf e falou sobre a importância das mulheres fazerem denúncia contra os agressores. A gente acredita que quanto mais a mulher procura ajuda e denuncia, ela está mais consciente dos seus direitos. Então, maior índice de boletins de ocorrência e índices de pedido de ajuda é índice de maior conscientização da mulher acerca da procura do direito e de pôr um fim na situação de violência. O que vocês acham desse comentário aí? É importante que a mulher ela faça a denúncia mesmo, deixe o medo de lado? Quando a gente fala em violência contra a mulher, em violência de gênero, a gente não se refere apenas a uma violência que uma violência física. A gente está falando de uma violência, inclusive, anterior, que se refere a uma violência simbólica, a uma violência psicológica, que vai estar dizendo o seguinte: olha, enquanto mulher, essa sujeita não consegue aí ter consciência de si, ela não consegue ainda sair de espaços que a oprimem por uma própria constituição dessa subjetividade. Imagine só, uma sujeita que vem progressivamente sofrendo violência, seja ela de que nível for, aí a gente se pergunta, será que é tão simples assim essa denúncia? Será que essa denúncia ela é feita de uma forma tão tranquila? Né? Então, quando a gente vai pensar na importância dessa denúncia, a gente tem que levar em consideração que há um sofrimento aí por parte dessa vítima e que esse sofrimento vai ter que ser considerado. E o nosso trabalho, inclusive, é tentar fazer com que essa mulher se reconheça enquanto sujeito de direitos, principalmente. Concorda também? Eu concordo plenamente, porque para a mulher ter coragem de denunciar, ela precisa ser encorajada por toda a sociedade, né? Ela precisa que a sociedade reconheça a violência contra a mulher, porque muitas vezes não há esse reconhecimento, e daí a dificuldade da própria mulher reconhecer também que sofre essa violência. Então, é preciso que a sociedade reconheça que existe a violência contra a mulher, que a violência acontece inclusive no âmbito familiar, e que haja também, sobretudo, a segurança de que, uma vez denunciando, essa mulher tenha a sua integridade física preservada, a sua integridade emocional preservada. Então, de fato, precisa que
a decisão seja individual da mulher, da sujeita, como disse a professora Samla, mas precisa que toda a sociedade ampare essa mulher nessa decisão que ela venha a tomar de denunciar, porque senão ela pode ficar desencorajada a fazê-lo, né? Tem uma coisa que é muito importante da gente situar. Formas de vida, eu costumo muito dizer isso, que formas de vida não se fazem por decreto. Hoje a gente tem aí uma série de legislações e equipamentos sociais que vão garantir, felizmente, esse apoio, mas a gente está falando de uma perspectiva cultural. E cultura não se muda de uma hora para outra, ou cultura não se muda a partir de uma legislação que é colocada. Que bom que isso já está acontecendo, porque acho que a gente está progredindo, em relação a uma igualdade de gêneros e uma cultura sem violência, uma cultura em que o machismo não faça mais parte das vivências cotidianas, mas a gente precisa trabalhar isso nos espaços micropolíticos. Isso precisa ser trabalhado no contexto familiar, isso precisa ser trabalhado nas instituições, como, por exemplo, as instituições de ensino. Então, é uma luta que é muito maior. Você falou com relação ao machismo, né? Isso, como você falou, é questão cultural. Mas a gente vê isso muito enraizado ainda em propagandas, em músicas. Fala um pouquinho sobre essa questão também, que a gente às vezes passa batido, só lembra da violência realmente física, né? Altas formas de violência. Antes mesmo de falar, eu gostaria da permissão de retomar a pergunta anterior e dizer que, por exemplo, a mulher se sente desencorajada muitas vezes porque os órgãos que recebem as denúncias, vamos falar assim, as delegacias, os órgãos de segurança, os órgãos de polícia, muitas vezes não têm o devido preparo. Então, há também um temor da mulher de também ali sofrer uma violência, porque escuta relato de outras mulheres que, uma vez indo denunciar, ali também sofreram violência. Então, a importância, como a professora Samara falou, da gente ter hoje um aparato legal que acoberta essas decisões e encoraja essa mulher a tomar decisão, mas também de ter um processo de formação ou de ressignificação dessas instituições para que, ao chegar na instituição, a mulher não seja revitimizada, não seja não sofra mais uma vez violência. Com relação às propagandas, que ainda são inúmeras, de bebidas e outros produtos, a mulher ainda vem como um produto, Recentemente lá em São Raimundo me chamou a atenção de que numa revista local sobre as belezas naturais da cidade, professora, tem também a mulher colocada, a chamada da revista dizendo São Raimundo com suas belezas naturais, com suas mulheres e com suas festas. Então a mulher está no cardápio como mais um produto. Então isso de fato precisa ser muito revisto. A sociedade não adianta, como a professora falou, não adianta a gente ter a legislação, porque as vidas não mudam simplesmente por decreto. Então é preciso de fato que a sociedade se empenhe muito em colocar a mulher no lugar que ela tem que estar, que é um lugar de respeito, que é um sujeito de direitos, é uma sujeita de direitos, e que, portanto, cada vez mais os órgãos de imprensa precisam rever essa postura de estar constantemente associando a imagem da mulher a um corpo que pode ser comprado, que pode ser usado a produtos de lazer, de entretenimento. Então, o esforço tem que ser realmente de toda a sociedade. Eu queria voltar ainda nessa questão da denúncia, Depois a gente aborda mais com relação a essa situação das propagandas e músicas. O fato da mulher fazer a denúncia, ela se sente bem mais à vontade na delegacia da mulher, por exemplo. Há ações que já aconteceram avanços com relação a isso. Mas há indícios de que vários crimes contra a mulher acontecem no fim de semana. E muitas delegacias da mulher não funcionam. Isso também acaba interferindo até em números. Elas evitam até, muitas vezes, de ir fazer essa denúncia, não é isso? Isso mesmo. Como ela comentou agora há pouco. Isso mesmo. O avanço está aí, mas a gente ainda precisa fazer com que esses equipamentos eles operem de uma forma mais efetiva. E aí não se refere apenas, como Isabel falou, não se refere apenas a uma questão de ter portas abertas em determinados horários. A gente está falando também de uma perspectiva em que vai levar em consideração o profissional que atende essa mulher. Que profissional é esse? Que formação esse profissional tem para acolher uma mulher que chega em sofrimento? Porque essa mulher chega em sofrimento. Ela não é mais um número que vai ser tratado, cotidianamente vem sendo tratado como mais um número, não é isso. A gente está tentando fazer com que esse avanço ele ocorra, inclusive na recepção dessa mulher quando ela chega nesses espaços, que não são só espaços de segurança pública.
especialmente em espaços de assistência social, como o CRAM, né, que é o Centro de Referência em Assistência à Mulher, como as instituições de saúde, como os hospitais, né, enfim, todos esses equipamentos. Falando com relação à questão do machismo, voltar um pouco a falar sobre isso, é muito visado a questão de ver a mulher como um objeto. E aí a gente tinha conversado antes aqui no debate, falando sobre a situação da violência psicológica e outro tipo de violência. O machismo, ele surge daí também, ver a mulher como um objeto, na sua opinião. O que é que vocês têm discutido no grupo de trabalho sobre isso? O machismo é uma questão cultural, como a gente já falou, mas fala um pouquinho sobre isso. Como é que surge o machismo dentro da sociedade? Fala um pouquinho sobre essa situação aí. Propaganda, música. A base do machismo é a sociedade sexista, é a sociedade que diz que homem está de um lado, mulher está de outro, que homem é superior, que homem sabe mais, que homem pode mais e que mulher sabe menos, que mulher pode menos. Então, a base do machismo é isso, essa sociedade sexista que divide a sociedade entre dois sexos, dizendo que um é inferior ao outro. Então, essa é a base do machismo, né? E aí esse machismo vai se configurar, vai se expressar de inúmeras formas, né? A violência, de fato, quando chega nos finalmente, como podemos dizer, por exemplo, no feminicídio, como foi o caso de Rosilene, ela é antecedida de várias outras expressões, né, de relações abusivas, que muitas vezes a sociedade trata como coisas naturais. É natural que uma mulher, que o homem sinta muito ciúme da mulher e que por isso proíba que ela vista roupa tal, que ela se comporte de tal maneira, que ela vá a tais lugares. Isso é tratado com a naturalidade, como se isso fosse prova, inclusive, de amor, de respeito e de consideração, quando, na verdade, as mulheres que vivem isso sabem e sentem que é o contrário, né? Aí um desrespeito, aí um abuso de poder mesmo, de alguém que se acha com poder e que abusa, inclusive, desse poder, determinando como a mulher deve se comportar. Então, eu penso, Samila, que a base do machismo está aí, nessa sociedade sexista, né? Que diz que os gêneros são desiguais e que um é superior ao outro. E aí vai se expressar de inúmeras formas, né? E é interessante pensar que quando a gente fala em machismo, a gente particularmente não está colocando homens contra mulheres, nem vice-versa. A gente está dizendo que existem papéis que foram impostos a ambos os gêneros e que por isso a sociedade se regula dessa forma. Porque parece que a gente está numa briga, né, entre um e outro. Não, necessariamente. A gente compreende, inclusive, a necessidade pode parecer controverso, mas de cuidar desse agressor. Cuidar em que sentido? Não puni-lo por um ato de agressão, né, e de violência que ele faz contra essa mulher, não. A gente tem aí que sim dar essa resposta social, e a gente tem que sim, né, trabalhar nessa perspectiva. Mas a gente também precisa começar a formar homens que pensem de outra forma. Porque esses homens, a cadeia por si só não garante que a gente tenha homens melhores. Pelo contrário, a gente vê aí né, esse é um equipamento em que está o tempo todo ratificando esse lugar, né, de superioridade, esse lugar de sexismo, esse lugar onde a violência ela é o ponto de pauta. A gente está pensando numa questão mais anterior, de tentar fazer com que pessoas se tratem enquanto pessoas, enquanto seres humanos que todos nós somos, né? A gente vai aproveitar agora também para aumentar a discussão e contribuir também. A gente gravou uma entrevista com a coordenadora regional do Sertão do São Francisco, da Secretaria da Mulher do Estado de Pernambuco, Normeide Farias. Ela falou sobre a importância do trabalho de prevenção ao combate à violência. As ações precisam ser feitas pela sociedade como um todo, né? Assim, a Secretaria pauta as questões, as atividades, as ações, mas aí todos nós, então toda a sociedade precisa estar junto para que essa violência de fato acabe, né? Então a gente tem aí várias campanhas, né? A campanha tem uma que é bastante fortalecida aqui em Petrolina, que é aquela violência contra a mulher coisa de outra cultura. Então, uma vez por ano, e aí a gente aproveita justamente o momento do carnaval. E nesse momento é bem interessante porque, de fato, une todas as forças aqui da região para ir para a rua dizer basta de violência contra a mulher. Então... Aproveitando a fala do nosso entrevistado, eu queria saber o seguinte: o que é preciso ser feito urgentemente para tentar melhorar aí, reduzir esses números de violência contra a mulher? Urgentemente a gente precisa pautar isso nos nossos espaços, seja ele que espaços forem. O espaço universitário, o espaço familiar, o espaço religioso, o espaço
hospitalar e de saúde. Quando o debate ele chega nas pessoas, quando essa discussão ela começa a fazer parte da mesa, né, das famílias, das pessoas, dos profissionais, talvez a gente consiga aí uma mobilização, talvez a gente consiga aí, né, uma ampliação dessa discussão que muitas vezes é restrita a pequenos espaços. A gente falou de todas essas questões, mas eu queria voltar também nesse sentido da mulher. Qual a ação dela? Primeiro momento, vocês acham que a mulher deve tomar uma posição diante de um namoro, diante de uma relação que ela percebe algum tipo de agressão? Como é que começa essa agressão? Essa mulher... De forma prática. Ok. Essa mulher ela tem que perceber o ciclo da violência. E isso ela vai ter que conseguir compreender se a relação em que ela está inserida é uma relação violenta ou não. E a gente vai começar a pensar nos tipos de violência, como, por exemplo, a violência simbólica, a violência psicológica, a violência patrimonial, né? Quando esse marido ou esse companheiro, esse namorado, né, faz com que ela não vá para outros espaços, quando ele fala da roupa que ela usa, quando ele tem esse ciúme exacerbado, como Isabel já colocou. Enfim, eu preciso que essa mulher compreenda o que é violência. Isso é uma questão prática também. Porque se ela consegue compreender o ciclo da violência em que ela está inserida, ela consegue aí conseguir chegar a outros dispositivos. Então, uma coisa muito interessante é pensar, espera, eu estou numa relação legal ou não? Quais são aí, né? O que é que rege a relação que eu estou vivendo com uma determinada pessoa, companheiro ou companheira? Porque violência de gênero e violência contra a mulher também se dá em casais homoafetivos, né? Então, o primeiro passo para mim talvez seja tentar fazer com que essa sujeita ela consiga identificar a violência que ela sofre, de diferentes formas, né? De diferentes tipos de violência, e não esse último caso, né, que é a violência física por si só. Acontecendo isso, tomar uma decisão, né? Por isso a importância do empoderamento das mulheres, né? Porque a mulher, para identificar a violência, como a professora falou, é preciso ela ter uma formação nesse sentido, porque senão o senso comum vai dizer que isso não é violência, né? Os primeiros indícios de violência, ou as primeiras expressões da violência não se caracterizam, não eram reconhecidos até bem pouco tempo como violência. Então, para ela já dar esse salto, compreendendo aquilo como violência, é preciso ela estar em processos formativos ou em espaços de empoderamento, onde ela vai reconhecer aquela situação como violência. E eu apostaria ainda que antes dela, né, identificando que está numa relação abusiva e, portanto, que há violência nessa relação, e acho que uma primeira tentativa é de uma ressignificação dessa relação. É importante a gente não simplesmente entender que, pronto, nas primeiras expressões da violência, a mulher já tem que terminar aquela relação e partir para outra, porque a mulher também quer viver o amor que ela sente por aquela pessoa, e muitas vezes aquela pessoa, quem sabe numa oportunidade que lhe é dada de ressignificar a relação, os conceitos de gênero, de papel de mulher, papel de homem, isso possa haver um avanço, por que não? Mas, logicamente, que, né, aqui é uma visão muito otimista, muito esperançosa, que eu espero nunca perder. É importante a gente ter, sim, o otimismo e a esperança, mas, logicamente, que não havendo retorno, não havendo êxito nisso, ela precisa sair dessa relação, porque ela pode, né, avançar cada vez mais, as expressões da violência podem ser cada vez mais intensas e ela, né, ter toda a vida, vamos dizer assim, perdida por conta de uma relação desse tipo. Eu já vou aproveitar a sua fala sobre essa ideia positiva que você tem e puxar aqui para a Samuel. Queria que você falasse um pouquinho, professora, vai demorar muito na sua visão da gente chegar a essa igualdade de gênero, de repente reduzir essa situação de violência contra a mulher? Falta muito? De forma positiva ou realista, não sei. Qual a sua opinião sobre isso? Nós não podemos ser utópicos. Utópicos no sentido de que violência contra a mulher, questões de gênero, elas simplesmente vão deixar de acontecer, né? A gente parte do princípio de que é uma perspectiva social e cultural e que ainda há muito chão para a gente avançar. Agora, né, a esperança é aquela que nos mobiliza. E aí, como a gente já começa a tentar compreender, né, mais essa discussão de gênero de uma forma geral, eu acho que a gente não tem muito tempo ainda pela frente para conseguir aí pelo menos uma equidade de gênero, para conseguir pelo menos que as pessoas elas possam estar refletindo sobre isso nos seus espaços.
Isso já vem acontecendo. Os avanços eles já estão chegando, eles já estão aqui. Há equipamentos sociais que propiciam isso. A gente tem uma legislação que propicia isso. A gente tem discussões que também permitem, né, essa ressignificação. E aí eu sou otimista. Eu acho que a gente vem avançando sim e que um mundo ideal a gente não vai conseguir, né, nunca. Porque a gente tem que começar a pensar numa perspectiva realista também. Mas que é possível que a gente viva com menos desigualdade, é possível que a gente viva com mais justiça social. Lutamos por isso, né? O programa está indo no ar com esse tema, é uma ferramenta para lutar contra o que vem acontecendo hoje. Sua opinião sobre isso? Vai levar muito tempo ainda? Certamente vai levar muito tempo, porque a história da humanidade é uma história que anda a passos lentos, né? Para a gente mudar a cultura não é da noite para o dia, mas eu acredito que os avanços já foram bastante expressivos, mas aposto ainda que a formação de meninas e meninos, portanto, a educação que pais e mães, sejam pais heterossexuais, sejam pais homossexuais, dão para seus filhos e suas filhas, é uma base extremamente fundamental para que a longo prazo a gente tenha uma sociedade menos sexista, né? Não sei se totalmente não sexista, mas pelo menos mais sexista. Então, eu acho que o movimento feminista já empoderou muito as mulheres, isso é muito importante, tem que continuar empoderando, mas é preciso também colocar nesse processo de empoderamento os homens nessa perspectiva não sexista. Então, eu aposto muito que a educação familiar, com essa perspectiva não sexista, e trazer os homens para a discussão sobre o machismo, sobre a violência de gênero, sobre a diversidade, sobre a homofobia e todos esses temas que se relacionam, eu acho que vai sim ajudar que esses passos lentos sejam um pouco menos lentos, né? Então, acho que é isso que as universidades vêm fazendo. Certamente nesse grupo de estudo da professora Sandra não só tem mulheres, não, tem homens também. Então, são homens que começam, né? A gente já vê que tem homens que já têm uma postura diferente com relação aos filhos, que já dividem as tarefas com as mulheres. São poucos? São pouquíssimos, são raros. Mas há um tempo atrás nem isso a gente via. Então, é preciso a gente reconhecer isso para a gente, então, se sentir cada vez mais estimulado, porque reconhece que compensa construir essa outra sociedade, né? Então, envolvendo homens e mulheres, colocando a família no papel central dessa educação não sexista e exigindo que as instituições não reproduzam, não consolidem essa ideia de sociedade sexista, acho que a gente vai caminhar para frente. Em relação a essa chamada dos homens, a gente tem hoje uma campanha, que é a campanha do Laço Branco, nível mundial, que vai estar justamente dizendo isso. Homens, venham, né, para essa luta também. Essa luta também faz parte de vocês. Homens também sofrem violência. Por exemplo, quando a gente tem aí uma imposição sobre o que é ser homem, que menino não pode chorar, que menino tem que assumir determinados papéis, porque senão ele está fora, né, daquele espaço social, ele está fora daquele grupo social, isso também é uma violência de gênero, né, que impõe, né, que é imposta a esses homens, a esses meninos. Então, é reconhecer, né, reconhecer todas essas demandas. O programa está terminando e gostaria de que vocês deixassem agora aí as considerações finais sobre o tema. Eu, primeiramente, quero agradecer. Acho que o programa está de parabéns por trazer o debate sobre a violência de gênero. Dizer que a gente precisa, enquanto instituição, enquanto universidade, que é o lugar de onde eu falo, cada vez mais reconhecer que a educação sexista que a gente termina reproduzindo, muitas vezes até de forma automática, é extremamente ruim, porque ela vai consolidar, ela vai reforçar essa visão de que mulher é inferior, homem é superior, e é violenta também para os próprios homens, como a professora falou. Então, dizer que, enquanto instituição, a Univasf, ela pode e deve fazer muito, né? Principalmente por estar localizada numa região onde a gente tem ainda a violência contra a mulher muito expressada de muitas formas e culturalmente valorizada, né? Porque a gente está numa região que, de certa forma, o machismo ainda é mais forte do que em outras regiões. Então, que a universidade possa aproveitar esses espaços como esse que a TV Caatinga oferece, para a gente cada vez mais desconstruir essa visão sexista e construir, ressignificar
as nossas relações sociais, institucionais, familiares e, enfim, eu acho que a gente, né, na esperança de que os processos formativos podem contribuir para construir outra sociedade, que a gente possa investir cada vez mais neles. Quero agradecer muito, né, à TV Caatinga por permitir esse espaço. Eu acho que já é um primeiro indício de que as coisas estão mudando. E dizer que a gente segue em luta. E tentar trazer homens, mulheres, crianças, pessoas LGBT, enfim, toda a comunidade para esse debate, toda a comunidade para tentar fazer uma sociedade melhor. Então, eu acho que sou esperançosa, sim. A gente vem tentando mudar a realidade em que a gente vive e dizer que igualdade de gênero é possível e dizer que a gente ainda tem, embora um longo chão a percorrer, ainda tem muita coisa boa para tentar acontecer, para tentar fazer com que a gente faça valer direitos humanos. Gostaria muito de agradecer a vocês pela presença. Esse debate ele não para por aqui, com certeza haverá outra oportunidade de discutirmos mais sobre o assunto e deixar também para você que nos acompanha, o nosso primeiro programa chegou ao final. Obrigado por nos acompanhar, um grande abraço e até o próximo Univasf Debate.